Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs, ao canal Vozes da Alma. É uma alegria imensa ter você aqui comigo neste momento tão especial, onde juntos vamos mergulhar na Palavra de Deus e receber algo poderoso para a nossa vida. Antes de seguirmos, quero pedir que você já deixe nos comentários uma frase de fé. Escreva: "O Senhor está ao meu lado", para declarar diante do mundo espiritual que você crê no cuidado e na proteção do nosso Deus. E não se esqueça, permaneça comigo até o final deste vídeo, porque algo muito forte vai acontecer. A oração e a palavra de hoje vão tocar o seu coração de uma forma sobrenatural. E eu creio que você não sairá o mesmo daqui. O Salmo 124 começa com uma afirmação impactante: "Se não for ao Senhor, que esteve ao nosso lado." Versículo 1. Essa frase já abre uma revelação extraordinária. Se não fosse o Senhor, nem eu nem você estaríamos de pé hoje. Pense por um instante em quantos livramentos Deus já te deu. Quantas vezes você poderia ter sido derrotado, destruído ou paralisado. Mas a mão do Senhor te sustentou e te manteve firme. Esse salmo é como um testemunho coletivo do povo de Deus, reconhecendo que todas as vitórias conquistadas não foram por mérito humano, mas pelo cuidado do Altíssimo. Quantas vezes você pensou que não conseguiria suportar aquela dor, aquela luta ou aquela perda? Quantas vezes você achou que não haveria saída, que a escuridão iria te engolir? Mas, de repente, algo aconteceu. Uma porta se abriu, uma solução surgiu, uma força inexplicável tomou conta do seu coração. Isso não foi acaso, não foi sorte, não foi coincidência. Isso foi Deus, foi a mão dele agindo em sua vida. Foi o cumprimento vivo do Salmo 124:2, que diz: "Ora, diga a Israel, se não for ao Senhor, que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós." Meus irmãos e irmãs, essa palavra é um convite a olharmos para trás e reconhecermos o cuidado do Senhor em cada detalhe. Você só está aqui hoje porque Deus te sustentou. O inimigo tentou sim se levantar contra você, mas o Senhor não permitiu que sua vida fosse destruída. Muitas vezes Ele te livrou de coisas que você nem sequer viu, de armadilhas que foram montadas em silêncio, de ataques que foram preparados, mas que foram desfeitos pelo poder do Senhor. É por isso que este salmo começa com uma condição: se não for ao Senhor. E isso é tão forte, porque mostra que a nossa história poderia ter sido outra, mas Deus interveio. A verdade é que, sem Deus não há vitória, não há proteção, não há esperança. Mas com Ele não importa quem se levante contra nós, não importa quão grande seja a batalha, porque o Senhor é maior do que todos os inimigos juntos. E é justamente sobre isso que vamos seguir refletindo no próximo ponto. Porque o salmista não apenas reconhece que sem Deus teriam sido derrotados, mas ele também descreve como o inimigo tentou destruir, como as águas quase os submergiram, como o laço quase os aprisionou. No entanto, o Senhor foi fiel e deu escape. E é essa transição poderosa que vamos aprofundar a partir de agora. Seguindo a nossa reflexão do primeiro ponto, vamos agora mergulhar mais fundo na realidade da batalha que o salmista descreve e no livramento sobrenatural que o Senhor opera em favor dos seus. No Salmo 124, somos conduzidos a uma imagem forte. As águas que poderiam ter nos submergido, a corrente que poderia ter nos passado por cima, o laço do passarinheiro que poderia ter nos prendido. Imagens que falam de situações reais e intensas, crises que ameaçam afogar a nossa esperança, circunstâncias que ameaçam nos varrer do caminho, armadilhas planejadas em silêncio contra a nossa vida. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você sentiu a pressão aumentar, sentiu o peso das circunstâncias querendo te arrastar, como se tudo estivesse conspirando para te derrubar? Essa é a cena que o Salmo pinta, mas ele não fica apenas na tragédia. Ele revela o milagre do escape. Quando as águas subiram, quando a corrente aumentou, quando o laço se fechou, o Senhor interveio. A frase que surge no coração do salmista é quase um suspiro de alívio. Nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Um escape que não é obra do acaso, mas da intervenção divina. E é importante que a gente entenda isso com clareza.
O livramento que você experimentou, mesmo que pequeno, mesmo que silencioso, é a prova de que Deus tem pelejado por você desde antes de você saber. É comum olhar para trás e enxergar portas que se fecharam, oportunidades perdidas, dores que nos marcaram e concluir que fomos derrotados. Mas quando olhamos com os olhos da fé, começamos a perceber os escapes, aquelas saídas que surgiram no momento exato, aquela ajuda inesperada, aquela paz que apareceu no pior dia, e reconhecemos a mão de Deus nos preservando. Isso muda tudo. Ao invés de sermos vítimas passivas das circunstâncias, nos tornamos testemunhas da fidelidade de um Deus que nos guarda. Quando entendemos que o socorro não veio por mérito nosso, mas por graça, nasce em nós uma gratidão que transforma o medo em confiança. Imagine o que isso faz na prática. Nas decisões difíceis, a lembrança dos livramentos passados traz coragem. Nas noites de angústia, a memória de um escape anterior acalma o coração. Nas tentações de desistir, a certeza de que Deus já te tirou de armadilhas antes te dá forças para continuar. E mais, reconhecer o livramento nos leva a vigiar com sabedoria. Não porque temos poder em nós mesmos, mas porque aprendemos a andar com prudência, agradecimento e dependência. O salmista também nos mostra que muitas ameaças são invisíveis. As águas que quase nos submergiram podem representar pressões emocionais, traições disfarçadas, dívidas acumuladas, diagnósticos preocupantes ou até relações que afastam a paz. O laço do passarinheiro é astúcia. É plano armado com intenção de capturar. Por isso é tão essencial que aprendamos a discernir, a pedir sensibilidade ao Espírito Santo para identificar armadilhas antes que se fechem. E quando pedimos esse discernimento, Deus não apenas nos avisa, Ele institui saídas, abre portas, manda pessoas e circunstâncias favoráveis que pareciam improváveis. Talvez você tenha um testemunho escondido, um momento em que não compreendeu por que algo não deu certo e depois percebeu que esse não te livrou de algo pior. Esses momentos são as marcas da proteção divina. E para além do reconhecimento individual, há também uma verdade comunitária. O Salmo é um cântico do povo. Diga então, Israel. Ele chama a comunidade a lembrar e proclamar o livramento. Quando uma igreja, uma família, uma comunidade se entende assim, ela cria um ambiente onde o testemunho é multiplicado e a fé se fortalece. Então não guarde seus escapes como segredo. Partilhe seu testemunho. Diga o que Deus fez por você, porque a declaração pública reforça a fé coletiva e constrói muros espirituais contra futuras investidas do inimigo. Lembre-se também de que o reconhecimento do livramento gera obediência. Ao ver a mão de Deus operando, somos impulsionados a viver de modo diferente, com mais oração, mais vigilância, mais generosidade e com uma confiança que se reflete em ações. E isso altera não só o coração, mas o destino. Por fim, prepare-se. A história narrada no Salmo 124 não termina no perigo, ela termina na libertação e na gratidão. E essa transição, do risco para o escape, da pressão para a liberdade, é justamente o terreno fértil para a próxima reflexão, onde vamos olhar como, depois de escapar, somos chamados a viver com os olhos fixos naquele que é nosso socorro. Agora, com os olhos ainda voltados para esses milagres discretos e poderosos, sigamos adiante para entender como essa confiança ativa se manifesta no dia a dia. E como o Senhor nos convida a responder ao livramento com fé, louvor e compromisso. Irmão, irmã, não saia deste vídeo porque eu preciso te dizer algo. Algo sobrenatural está prestes a acontecer na sua vida através desta palavra. Permaneça comigo até o fim, porque Deus vai liberar uma chave espiritual que vai transformar a sua caminhada daqui para frente. Até aqui nós falamos sobre os perigos que poderiam ter nos destruído, falamos sobre as armadilhas que o inimigo preparou e que Deus desfez, e celebramos os escapes que só o Senhor poderia nos dar. Mas agora chegamos ao ponto mais profundo, a revelação final que sustenta todo o Salmo 124. O nosso socorro está em o nome do Senhor,
Criador do céu e da terra. Versículo 8. Irmãos e irmãs, isso não é apenas uma frase bonita, é uma verdade eterna. O salmista não diz que o socorro vem do rei, não diz que vem do exército, não diz que vem da força humana. Ele afirma com toda a convicção: o nosso socorro vem do Senhor. Quantas vezes você esperou o socorro de alguém e se decepcionou? Quantas vezes acreditou que uma pessoa seria a resposta e descobriu que ela não podia te ajudar? É justamente aí que Deus se revela, para mostrar que o socorro verdadeiro não vem de mãos humanas, mas vem dele que criou todas as coisas. E esse detalhe é poderoso. Se o nosso socorro está no nome do Senhor, e esse Senhor é o Criador do céu e da terra, então não há nada impossível para ele. Se ele fez o sol nascer, se ele pôs limites para o mar, se ele chama as estrelas pelo nome, como não cuidaria de você que é filho amado? Esse versículo final é como uma bandeira levantada no campo de batalha. É como se o salmista dissesse ao inimigo: eu não dependo da tua misericórdia, eu não dependo da tua trégua, eu não dependo da tua força. O meu socorro vem de Deus, e Ele é maior do que você. E é isso que você precisa declarar na sua vida. Diante da enfermidade, declare: o meu socorro está no Senhor. Diante das dívidas, declare: o meu socorro está no Senhor. Diante das perseguições, declare: o meu socorro está no Senhor. Porque cada vez que você proclama isso, você traz o céu para dentro da sua realidade, irmãos e irmãs. Essa é a grande virada do Salmo 124. Primeiro, reconhecemos o que poderia ter acontecido se não fosse Deus. Depois celebramos os escapes que Ele nos deu. E agora levantamos um decreto espiritual. O nosso socorro está no nome do Senhor. Isso não é só palavra, é vida. É combustível para continuar, é fé que se levanta, é esperança que reacende. Sabe o que é mais lindo? Esse socorro não tem prazo de validade, não tem limite de uso. Ele é constante, ele é fiel, ele é eterno. O mesmo Deus que te socorreu ontem vai te socorrer hoje e vai continuar sendo o teu socorro amanhã. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, não importa qual seja a sua batalha, não importa quão difícil pareça a sua situação, hoje você pode descansar nesta verdade. O Criador do céu e da terra é o teu socorro. E agora, à medida que nos preparamos para entrar em um momento de oração poderosa, segure essa palavra no seu coração. Porque no instante em que começarmos a orar juntos, algo sobrenatural vai se mover. Deus vai visitar casas, famílias, corações. Cadeias espirituais vão cair, portas vão se abrir. E a paz do Senhor vai invadir a sua vida como nunca antes. Permaneça comigo, porque a oração que faremos em seguida será o ápice desta mensagem. Será o momento de transformar essa palavra em clamor. E eu creio que testemunhos sobrenaturais nascerão a partir desse instante. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta hora nós nos unimos em fé diante da Tua presença. Pai amado, nós reconhecemos, assim como o salmista declarou no Salmo 124, que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, já teríamos sido destruídos, já teríamos sido consumidos pelos rios da vida, já teríamos sido engolidos pelas batalhas. Mas hoje estamos aqui como testemunho vivo da Tua fidelidade, da Tua proteção e do Teu amor, Deus Santo. Nós declaramos que cada cilada preparada pelo inimigo contra este irmão e esta irmã está sendo desfeita agora, em nome de Jesus. Toda armadilha, toda rede, toda emboscada do adversário cai por terra, porque a Tua mão poderosa desfaz os laços e quebra as correntes. Como está escrito, a nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. Pai, eu declaro que este é o tempo de escapar. Este é o tempo de libertação. Este é o tempo de ver o Senhor abrir as portas e conduzir os Teus filhos à vitória. Senhor, neste momento, eu oro por aqueles que chegaram até aqui com o coração aflito, cansados, feridos e sem forças. Visita, Pai, cada coração que precisa de um socorro urgente. Visita aquele que clama por cura, aquele que chora por causa de um diagnóstico,
aquele que sente dores físicas ou emocionais. Pelo poder do nome de Jesus, eu profetizo cura agora. Todo espírito de enfermidade seja repreendido, e que a vida e a saúde do Senhor invadam cada célula, cada osso, cada parte do corpo. Senhor, restaura também as emoções, sara as feridas da alma, arranca a angústia, o medo e a depressão, e enche este coração da tua paz que excede todo entendimento. Pai, eu intercedo também pelas famílias representadas aqui, lares que enfrentam divisões, casamentos abalados, filhos distantes da tua presença, relacionamentos feridos. Deus, entra com reconciliação, restauração e unidade. Que o teu amor seja derramado dentro dos lares e que haja perdão, respeito e honra. Senhor, que cada casa seja um lugar de refúgio, de segurança e de comunhão contigo. E agora, Senhor, eu levanto um clamor por aqueles que enfrentam batalhas financeiras. Pai, quantos estão aflitos, endividados, sem saber como pagar suas contas, sem saber como sustentar suas famílias. Mas hoje nós declaramos, baseados no Salmo 124, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. E porque o nosso socorro está em ti, nós cremos que milagres financeiros vão acontecer. Portas que estavam fechadas serão abertas, oportunidades inesperadas surgirão, e a provisão do céu virá sobre este lar. Deus poderoso, eu também oro por aqueles que estão lutando batalhas espirituais. Muitos têm sido perseguidos, atacados, oprimidos por forças das trevas. Mas neste momento, em nome de Jesus, eu declaro libertação. Todo peso espiritual cai por terra, toda opressão maligna é desfeita, e a luz do Senhor brilha forte, dissipando toda a escuridão. Eu profetizo que cadeias estão sendo quebradas agora, e que a vida espiritual dos teus filhos será fortalecida. Eles não andarão mais debaixo de medo ou derrota, mas caminharão em vitória, cheios da unção e da autoridade do Espírito Santo. Pai, eu também peço que esta palavra não seja apenas mais um vídeo assistido, mas que ela seja uma semente plantada em cada coração. Que cada pessoa que ouviu este salmo receba força, coragem e fé renovada. Que o Espírito Santo confirme dentro de cada alma que o socorro verdadeiro não está em homens, não está em dinheiro, não está em circunstâncias, mas está no Senhor, Criador do céu e da terra. Senhor, agora eu profetizo sobre a vida deste irmão e desta irmã que me acompanha. Você não será destruído, você não será envergonhado, você não será derrotado. Deus está do seu lado, Ele é o teu socorro, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Aquilo que era para te matar vai se transformar em testemunho de vitória. Aquilo que parecia o fim será o começo de um novo tempo. Deus está virando a página da tua história. Deus está te levantando com autoridade. Deus está abrindo caminhos onde não havia saída. E eu declaro em nome de Jesus: sobre a sua casa haverá paz. Sobre a sua saúde haverá cura. Sobre as suas finanças haverá provisão. Sobre a sua vida espiritual haverá fogo e presença de Deus. Nenhum mal prevalecerá contra você. Nenhuma maldição terá poder sobre a sua família. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, porque o Senhor é contigo. Pai amado, para terminar esta oração, nós erguemos a nossa voz em gratidão. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido fiel. Obrigado porque o inimigo não prevaleceu. Obrigado porque as águas não nos afogaram, porque as chamas não nos consumiram. Obrigado porque, assim como o salmista declarou, podemos dizer hoje, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, mas porque o Senhor esteve e continua ao nosso lado, nós temos esperança, força e vitória. E assim nós encerramos este momento, não com um fim, mas com o começo de uma nova jornada. Porque eu creio que testemunhos surgirão, milagres acontecerão, e muitos voltarão aqui para declarar: verdadeiramente, o nosso socorro está no nome do Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, declaramos e profetizamos. Amém. Irmãos e irmãs amados no Senhor, depois de tudo o que meditamos e oramos juntos hoje, fica uma verdade que não podemos esquecer. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, certamente não teríamos resistido.
mas porque Deus é fiel e permanece conosco em todas as batalhas. Nós podemos descansar em sua promessa e viver confiantes de que a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Essa palavra nos lembra que a vida pode até nos trazer lutas, inimigos e situações que parecem impossíveis, mas Deus sempre nos dá escape. Ele quebra os laços, desfaz armadilhas e nos coloca em um lugar seguro. Hoje você pode sair daqui fortalecido, crendo que o socorro do céu está liberado sobre a sua vida. Antes de encerrar, eu quero pedir algo especial. Se esta mensagem falou com você, se essa oração impactou a sua alma, não saia daqui sem se inscrever no canal Vozes da Alma, deixar o seu like para fortalecer este trabalho e principalmente escrever nos comentários a sua declaração de fé. Compartilhe nos comentários o que Deus falou com você hoje e, se você tem um pedido de oração, não hesite em deixar escrito. Eu e toda a nossa comunidade estaremos orando e intercedendo pela sua vida, crendo que o milagre vai acontecer. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. E nunca esqueça, o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Até o próximo vídeo, e que a paz de Deus esteja sempre com você.